entender as leis de causa e efeito, entender as leis mentais não é suficiente para solucionar todos os problemas. A vida, a lei da vida é um pouquinho mais do que lei mental. O objetivo do vida é ajudar as pessoas que buscam uma orientação. É para pessoas que ficam sem chão, sem ânimo, sem objetivo. Era o meu caso, é a minha situação. Eu já passei por essa situação, por isso que estou dizendo isso. E você quer desesperadamente uma ajuda, algo que indique um rumo. O que você tem que fazer? Sou filho de japoneses, né, do interior do estado de São Paulo. Nisei. Nisei é uma coisa... Ser Nisei é bastante complicado. Na verdade, eu não era japonês nem brasileiro. Nisei não é nem japonês nem brasileiro. Eu não conseguia comportar, falar, agir como um japonês. Não tinha como assimilar a cultura de um japonês legítimo. Então não sentia confortável. Também não sentia confortável como um brasileiro. Isto é uma situação bastante complicada. Na época, quer dizer, na época não tinha nem noção disso. Mas isso faz muita diferença na vida. Eu era como se fosse uma peça solta, um não sei, é uma peça solta, sem elo de ligação familiar. É como fosse uma árvore sem raiz. Ela não cresce, não prospera. É uma peça desligada da vida que flui eternamente através de gerações. E o que aconteceu? Um dia, de repente, eu fiquei sem chão, com todos os porquês na cabeça. E aí vinham as perguntas. Eu era uma pessoa boa, honesta, esforçada, não um santo, né? Mas trabalhava, dedicava, procurava fazer bem ao próximo, enfim. Por que aconteceu isso comigo? Não bastava ser uma pessoa boa, honesta e esforçada. Imagina você numa situação em que você tem um objetivo e de repente aquele objetivo deixa de ter sentido na sua vida, do nada. O que você faz? Você estuda, você se prepara, você se forma e aquela profissão não é mais necessária para o mundo. O que você vai fazer? É mais ou menos isso que aconteceu comigo. Não vou entrar em detalhe porque não vem ao caso. Mas por que isso aconteceu? E exatamente por causa do elo de ligação. Crenças seria como fundações do edifício da vida. Se o edifício não tiver uma boa base, uma boa fundação, num vendaval, numa tempestade, ela desmorona, acaba com tudo. É como uma planta sem raiz. Uma planta sem raiz, no primeiro vendaval, na primeira chuva forte, ela desaba. Uma planta que desenvolve em cima de uma rocha, tem poucos centímetros de terra, ela não fixa a raiz. Quando é pequeno, tudo bem, tem os nutrientes naquele pedacinho de terra, ela cresce, desenvolve. Depois que desenvolve, ela não tem sustentação, não tem raiz que sustenta, desmorona. E é isso que aconteceu comigo. Eu era um elo, uma peça solta no elo da ligação familiar. Não tinha ligação nenhuma com minhas raízes familiares. Os pais japoneses, geralmente, não digo que são todos, mas a maioria não
não contava, né? Pelo menos os meus não contaram sobre os meus bisavós, os ancestrais, enfim, onde morava. No fundo, eles acho que queriam apagar. Eu até entendo isso, vir uma terra distante, como o Brasil, outra cultura, outra linguagem. Como no caso dos meus pais, vieram criança, não tiveram oportunidade de estudar, não tiveram nenhum sonho na vida. Então é natural que quisesse esquecer. Não contava. E eu era o filho dos meus pais. Não tinha nenhum elo de ligação. E isso influi enormemente no sucesso pessoal, no sucesso profissional, sucesso familiar, sucesso empresarial. Não vou entrar em detalhe porque não é o objetivo. É uma das coisas que você vai encontrar lendo os livros. E eu encontrei as respostas para todos os porquês lendo os livros do Dr. Masaru Taniguchi. E fui ajudado por causa disso. Por isso que vou gravar estes vídeos para divulgar os livros do Dr. Masaru Taniguchi, para ajudar as pessoas que buscam uma orientação. Assim como alguém me deu a revista, talvez alguém veja o vídeo e encontre no vídeo estímulo para ler algum livro e encontrar a resposta. Por que divulgar os livros? Os livros divulgam de forma fácil, os livros explicam de forma fácil temas filosóficos e religiosos difíceis de entender. Nela você vai encontrar a resposta aos diversos questionamentos sobre a vida, o mundo que vivemos, para que vivemos, ter a visão correta da vida. Vai encontrar Deus. Eu sei que muitas pessoas têm restrição à questão de Deus, mas as pessoas que não têm Deus acabam, porque não acreditam em Deus, porque têm desconfiança de Deus, acaba acreditando em coisa pior que Deus. Não ter Deus é pior porque você acaba encontrando um Deus pior do que você não queria seguir. É isso que acontece na prática. Os livros trazem respostas aos diversos questionamentos sobre a vida, né? Enfim, acaba reeducando você. Ensina a viver, e a viver feliz, e a ser feliz. Embora o título seja Estudo da Verdade da Vida aplicada à Prosperidade, não vou ensinar a ganhar dinheiro. Os ensinamentos do Dr. Masaru Taniguchi é mais voltado à ciência mental, né? Ensina a restaurar o mindset da prosperidade. Os livros devolveram a alegria de ver a milhões de pessoas que viviam sem saber por que viviam, sem esperança, perdidas, revoltadas. É o que aconteceu com milhares de japoneses, né, que viviam desiludidos, sem esperança, revoltados, enfim, né, pelo destino de ter vindo aqui para o Brasil. Tinham que trabalhar de sol a sol, né? Parecia que a vida era trabalhar para ter comida,
Quem tem esse tipo de visão da vida vive infeliz. Por isso que os livros desenvolveram a alegria de viver a milhões de japoneses que viviam aqui, a milhares de brasileiros. E mesmo no Japão, as pessoas viviam sem esperança. Os livros foram escritos em 1932, os que foram escritos, foram editados a partir de 1932. Era uma época difícil no Japão. O Japão não tinha essa riqueza de hoje, né? As pessoas viviam pobres, viviam desiludidas. Depois, para piorar, veio a Guerra Mundial e a derrota do Japão, né? Então você imagina. O que acontece lendo os livros? Você faz a mudança da sua consciência interior. A mudança interior reflete como mudança de atitude. Você passa a ter uma atitude diferente em relação à vida, atitude diferente em relação ao trabalho. Isso muda tudo. Se você mudar a atitude em relação ao trabalho, já resolve 50% do problema da vida. 50% do nosso tempo nós passamos trabalhando e 50% no lar. Então, se você mudar a sua atitude em relação ao trabalho, você resolve 50% do problema da sua vida. Os outros 50% você também resolve lendo os livros. A mudança de atitude faz brotar alegria, esperança, autoconfiança, que são as forças motrizes do homem. Sem esperança, sem alegria, sem autoconfiança, o homem não tem força para fazer nada. Faz que nem um robô, porque se não trabalhar não vai ter comida. Bom, enfim, é uma vida triste. A mudança interior também resolve o outro 50% do problema da vida. 50% você passa trabalhando, 50% do tempo você passa em casa. Traz harmonia no lar, traz a cura de doença. A desarmonia é a causa das doenças, então a harmonia cura a doença. Soluciona todos os conflitos, problema de relacionamentos no lar, problema de relacionamento familiar. E isso reflete como prosperidade e felicidade. E é por isso que eu vou gravar os livros para divulgar, os vídeos para divulgar os livros do Dr. Masaru Taniguchi. Os vídeos não terão esse título, não sei quantos vídeos, mas esse livro é um vídeo sobre estudo da verdade da vida aplicada à prosperidade. Verdade da vida é a coleção A Verdade da Vida, são os livros do Dr. Masaru Taniguchi, aplicada à prosperidade, mas não vou ensinar a ganhar dinheiro. É uma abordagem mais profissional, porque eu me sinto mais confortável, sinto melhor do que abordar doença, problema espiritual. Não é que não vou falar sobre essas coisas, né, esses assuntos, mas é questão de hábito. São anos e anos, né, falando sobre prosperidade. Então, sinto melhor. Enfim, é essa a razão. Muito obrigado pela atenção e espero reencontrá-los no
no vídeo Estudos da Verdade e da Vida aplicada à Prosperidade. Muito obrigado.